Vamos abrir em Gênesis 14, 18. Glória a teu nome, Senhor. Quero louvar-te mais e mais, Senhor. Quero louvar-te mais e mais, Senhor. Buscar tua vontade, tua graça, saber. Quero louvar-te. Amém. Abraão tinha voltado de lutar contra os reis porque tinham raptado e levado todos os bens de Sodoma. E entre eles foi o seu sobrinho. Depois dele voltar e ter conquistado e ter derrotado os reis, aparece Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Às vezes nós não nos apercebemos que as vitórias que nós temos realmente vêm de Deus e não de nós. Todas as conquistas que nós tivemos e temos tido vêm de Deus. Eu não tenho muito isso, principalmente na minha profissão de guarda noturno, eu via realmente a proteção de Deus sobre a minha vida. Mas eu creio que é sobre a vida de todos. Eu agora estou-me a lembrar de dois acidentes que um dos meus filhos que teve e estava lá a mão de Deus. Ele não ficou alajado por aí além, pelo contrário, foram coisas leves só. Lembro-me na minha infância também, tudo o que aconteceu. Mesmo estando fora da graça, estando fora de conhecer Jesus e nem sabia que Ele era. Deus me protegeu. Será que nós não podemos dar de nós para Ele? Do nosso tempo, da nossa oração, do nosso dinheiro, de tudo que é em nós. Vamos semear em nome de Jesus. Amém? Como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Anda com alegria, como o sol brilha. E Deus o compensará. Anda com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Anda com alegria, como o sol brilha. E Deus o compensa. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que nada nunca vamos ter falta, porque és tu que estás a encher a nossa boca de bens, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir em Isaías 53. Isaías 53. 4. Não, Isaías 53, versículo 3, desculpem. Versículo 3.
O título da mensagem de hoje é Salvação. Antes de nós lermos, eu quero-vos falar um pouco. Eu acho que eu creio que nós estamos gratos por aquilo que Deus fez por nós, claro. Mas será que percebemos até que ponto é que Deus foi por causa de nós? Será que qualquer um de nós que tivesse um filho era capaz de permitir que ele morresse, sofresse, mesmo que depois tivéssemos a capacidade de poder ressuscitar? Nós queríamos que um dos nossos filhos sofresse. Eu acho que Jesus era Deus. 100% homem, 100% Deus. Ele foi chicoteado. Ouça, ele não foi chicoteado com um chicote normal. Ele foi chicoteado com pedras atadas na ponta do chicote. Era normal dos romanos fazerem assim. Quando aquele chicote batia na carne, rasgava a carne. O sofrimento causado a Jesus foi de veras atroz. Foi muito, mesmo muito. É a tal ponto porque Jesus estava na cruz e diz: Senhor, porque Pai, porque me abandonaste? Mas ele sabia, ele próprio dizia, quando estava a orar, ele pressentia tudo o que ia acontecer e ele dizia: Senhor, se possível, passe de mim este cálice, no entanto, não se faça a minha vontade, mas a tua. Veja o que está aqui escrito. Era desprezado o mais indigno entre os homens, homem de dor, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizermos dele caso algum. Onde é que isto aconteceu? Na cruz. Ele estava completamente desfigurado. Jesus estava completamente desfigurado. O seu corpo, a sua cara. Eles puseram uma coroa de espinhos na cabeça. Aquela coroa de espinhos foi posta à força. Rasgou a pele da cabeça dele. Saía sangue que lhe escorria pelo rosto. Versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reportámos por ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas para você entender, e isto foi o que Jesus fez na cruz, que fez por nós. Mas veja, vamos um pouco mais abaixo. Isaías 53, versículo 10. Um pouco mais abaixo, Isaías 53, versículo 10. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua prosperidade prolongar os dias. O bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Veja o que está aqui escrito no 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar.
Quem é que crucificou Jesus? Foram os romanos. Mas foi a vontade de Deus que ele fosse à cruz. Jesus nasceu, foi batizado, pregou o Evangelho, mas toda a intenção de Jesus vir à Terra era para morrer. Para ser o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Se nós hoje podemos dizer que somos justificados pelo sangue do Cordeiro, somos justificados por Jesus, foi porque Ele morreu por nós. Porque Ele deu a sua vida por nós. Porque Ele sofreu por nós. Este sofrimento que nos traz a paz sobre nós. Algumas pessoas, quando oram, agarram e fazem a Deus quase como propostas de troca. Senhor, se me fizeres isto, eu faço isto. Se me fizeres aquilo. Alguns, não, eu faço isto como fosse fazer um sofrimento para Deus. Jesus já sofreu por nós. Deus não quer sofrimentos da nossa parte. Você sabe que Jesus foi obediente até à morte e morte de cruz? O que é que Deus vai querer de nós, se não a obediência? Às vezes nós não entendemos. Eu há uns anos atrás escrevi numa página da internet, escrevi o seguinte: salvação é gratuita, mas tem um preço. A nossa salvação refere-se não só à salvação de agora, de a nossa vida, de nos livrar da morte, de nos livrar de montes de situações, de nos abençoar e tudo isso, mas tem a ver também com a nossa vida eterna com Deus. Porque todo aquele que não aceitar Jesus como Senhor e Salvador não vai ter a vida eterna com Deus. Mas estamos preparados para pagar o preço. Lucas 14:25. A nossa salvação, o permanecermos em Deus, vai fazer toda a diferença. Porquê que alguns prosperam, andam com Deus, e outros, mesmo estando na igreja, não prosperam? Não conseguem vencer? Porquê? Eu vou-lhes mostrar porquê. Lucas 14:25. Ora, iam com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse: quem é que disse? Jesus. Se alguém vier a mim e não obedecer ao seu pai, sua mãe, desculpem. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, mulheres e filhos, irmãos, irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Será que temos que levar uma cruz? Algumas pessoas estão a passar por uma enfermidade e depois dizem: isto é a cruz que eu tenho que levar na vida. Isso é a vontade de Deus para a sua vida. No entanto, essa mesma pessoa tem alguém que lhe fez mal e não perdoa ao outro.
E diz que a cruz dele é levar a enfermidade. Para que fique escrito na sua memória, Jesus pagou o preço. Ele levou toda a enfermidade sobre ele para que você pudesse ser livre. Mas lhe diz assim, se você não perdoar os seus inimigos, se você não perdoar aqueles que lhe fizeram mal, Deus não o perdoa assim. Portanto, leva a cruz, sim, a cruz da obediência à palavra de Deus e perdoa no nome de Jesus. Depois, no versículo 28 diz, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a fazer a contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele. Dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Salvação. Salvação é gratuita. Está à disponibilidade. É uma graça que Deus nos deu. Um favor que nós não merecíamos. Nós não merecíamos ser salvos. Nós não merecíamos ser justificados por Jesus. No entanto, Ele está à direita de Deus Pai, sendo o nosso advogado, intercedendo por nós continuamente. O que é que nós estamos dispostos a fazer por Ele? Deus fez-me uma pergunta há pouco tempo. Eu estive a falar com a minha esposa sobre essa pergunta. E eu lhe disse, há anos atrás, nós trabalhámos muito mais na igreja do que estamos a trabalhar agora. Será que por causa disso estávamos mais com Deus ou menos com Deus? Agora eu vejo Deus de outra forma, completamente diferente. Eu sei que vem muito trabalho para Deus aí. E eu sei que eu estou disposto a fazer isso. Mas você entende? Ele deu a vida por nós. Não damos nós a vida por Ele. Nós queremos ter bênçãos. Nós queremos permanecer curados. Reivindicamos a palavra de Deus. Ele obriga-nos a fazer alguma coisa? Não. Até as ofertas de todo o dinheiro que Ele nos dá, Ele não nos obriga a nada. Ele diz que é uma oferta voluntária. No entanto, estamos dispostos a fazer o quê? Mas eu não pedi que Ele morresse, mas estamos a usar da salvação que temos para que pudéssemos e possamos andar curados, para Ele continuar a ser constantemente o nosso livramento, todos os dias. Todos os dias. Você sabe que eu entro para dentro do carro e eu oro. Obrigada, Pai, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará até mim, nem acidentes vai chegar a este carro, em nome de Jesus. Será que eu não estou a evocar a presença de Deus para dentro do meu carro, para que nenhum mal me suceda? Sabe que Deus já me livrou de acidentes e um deles então mesmo muito grande, envolvendo vários carros, perto de 10 carros. Eu não tive acidente. O meu carro não tocou em nenhum deles. Mas eu sabia, eu não conseguia parar aquele carro. Eu ia com muita velocidade, as pessoas ao lado iam, tanto da fila do lado esquerdo como do lado direito, iam muito devagar. Não sei por que razão. Eu não conseguia parar o meu carro. Era impossível. E Deus me livrou. Eu quero que você entenda uma coisa.
Ele faz tudo o que faz na nossa vida por amor. Ele nos livrou por amor. Jesus foi à cruz por amor a nós. Nos tem liberto, nos tem abençoado, nos tem curado constantemente o nosso corpo por amor a nós. Por amor, o que é que nós temos feito para Deus? Que coisas temos abdicado na nossa vida por causa de amarmos a Deus? Que coisas nós já não fizemos por causa de Deus? Será que Deus nos quer obrigar a fazer algo? Não. Assim como uma oferta é voluntária, tudo o resto também é voluntário. Tem de vir do seu coração, porque Deus vê o seu coração. Há uma passagem bíblica, eu não vou buscar, mas há uma passagem bíblica em que diz assim: não fizemos isto em teu nome, Senhor. Não curámos estas pessoas em teu nome. Não fizemos aquilo em teu nome. E Jesus vai dizer: cheguem-se para lá que eu não vos conheço. Utilizaram o nome de Jesus para fazer curas, para acontecer curas, para fazer libertações. Mas eles nunca se deram a conhecer verdadeiramente a Deus, nem se entregaram a sua vida a Jesus. Porque levar a cruz é ser obediente a Deus. Isto é que é levar a cruz. Assim como Jesus foi obediente até à cruz, até ser crucificado, ele foi obediente. Ele sempre foi obediente. Ele sabia o que é que ia acontecer. Graças a Deus há coisas na nossa vida que nós não sabemos o que é que vai acontecer. Se calhar fugíamos. Mas Jesus sabia o que é que ia acontecer. Por isso é que ele dizia: passe de mim este cálice. Ele sabia. Mas no entanto ele diz isto: não se faça a minha vontade, mas a tua. E você está disposto a fazer isso? Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Porque ele próprio diz aqui em cima, no versículo 26, se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, não aborrecer a sua mãe, não a sua mulher, os filhos, os irmãos e irmãos, e também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quer dizer que coisas que você gostaria de fazer, não vai fazer por causa de Deus. Mas isso é um preço a pagar. Houve coisas que eu fazia que eu deixei de fazer. Houve maneiras de falar que eu falava que eu deixei de falar. Porquê? Porque Ele é o meu Deus. Ele me amou. Ele fez tudo por mim, tem feito e continua a fazer. E eu, o que é que eu faço? O que é que eu tenho feito? Será que o pouco que Ele me pede, eu não o faço? Então quem sou eu? Muitas pessoas, às vezes, é pedido na igreja para pessoas para colaborar na igreja, para ajudar na igreja. E muita gente se lembra do passado, do que passou, os problemas que teve. E não faz. E não vai. E a minha pergunta é: e Deus? O que é que quer que você faça? Um dado homem recebeu uma herança. E havia um canal de televisão nos Estados Unidos que tinha vários pregadores. E então ele desse herança e disse, ele disse, ele e a esposa pensaram, porque, olha, nós estamos bem,
Vamos agarrar neste dinheiro que recebemos desta herança e vamos dar a estes pregadores, porque eles estão a pregar o Evangelho para ir mais longe e tal. Vamos dar. Só que Deus disse assim, não, vocês só vão dar a um. E ele pensou, não, mas isso não é justo, estão todos lá a pregar, vocês só vão dar a um. E ele ficou assim muito coisa, falou com a esposa, vai orar para confirmar aquilo que eu senti, vai orar o que é que Deus quer que nós façamos com o dinheiro. E ela voltou e disse, olha o dinheiro, nós pensámos dar a vários pregadores do canal, daquele canal, mas não, só vai para um, e disse o nome dele. E esse homem, Kenneth Hagin, foi abençoado, porque Deus queria que ele fosse abençoado, por aquilo que ele tinha feito antes. Porque tudo o que o homem semear vai colher. Eu quero que você entenda, a nossa obediência a Deus traz prosperidade para as nossas vidas. Às vezes, há coisas que vamos ter que abdicar de fazer. Há coisas que não vamos fazer. Há outras coisas que não queremos fazer que Deus quer que nós façamos. É um preço a pagar. Por andar com Deus. Por estar com Deus. Por Ele nos abençoar. Porque você sabe que até agora o que você tem, e graças a Deus pelo que você tem, mas Deus tem muito mais preparado para si. Quando você obedecer. Muito mais. Porque levar a cruz é ser obediente. Às vezes nós pensamos, pai, mas eu gostava de fazer isto, eu gostava de fazer aquilo, eu gostava de estar aqui, estar ali, gostava de fazer isto. Deus sabe os seus gostos. Deus sabe o que você quer. Mas será que é o melhor para si? Será que é o melhor? Eu e a minha esposa somos muito caseiros. Raramente saímos de casa. Há pouco tempo fui com um dos meus filhos tratar de um assunto. E passei por um sítio onde eu me lembro que em miúdo ia. E eu disse, já estive aqui, algures, aqui. E lembro-me que tem lá um avião para nós podermos entrar lá e brincar, e não sei o quê. Lembrava-me eu da minha infância. E esse meu filho me disse, essa minha filha me disse, nós nunca saímos de casa. E eu virei-me, é verdade. É verdade, raramente saía. Porque realmente eu e minha esposa somos mais caseiros e tivemos mais essa vida. Se é certo ou não certo, não sei. Mas sei o que foi o que aconteceu. E agora, se Deus pedir mais de nós, se pedirmos para sair, eu vou, onde for. E farei o que Ele quer que eu faça. Ouça, por muita coisa que eu possa ter, ou não ter, por muito, eu sei o que é que Deus fez por mim. Eu sei de quantas vezes Ele me livrou da morte.
de quantas vezes eu tive em situações complicadas. Agora me estou a lembrar de outra. Casas de diversão noturna, que nós chamamos de discotecas. Eu e a GNR entramos por dentro de uma carregada de gente, por causa de uma situação qualquer que estava a passar lá dentro. Eu fui com eles, porque pediram para ir com eles. Uma confusão tremenda. Bastava alguém ter uma faca, não, ninguém saía dali vivo. Deus me livrou. Não, é porque eu não sou nada. Eu sei disso que eu não sou nada. Quem é que eu sou? Deus me livrou tantas vezes, de situações. Eu conto às vezes que na minha vida de guarda noturno foram 32 anos. Na minha vida de guarda noturno, as zonas à minha volta, as áreas de guarda noturnos à minha volta, um colega meu levou 2 tiros, o outro levou 7 facadas e o outro levou uma facada de frente. A mim, nada aconteceu nunca. Porque eu fugia das circunstâncias? Não. Nunca fugi. Bem pelo contrário. Estava muitas vezes metido no meio dela. Será que eu me sentia mais forte do que os outros? Sim. Será que era capaz de fazer coisas que os outros não faziam? Sim. Não por causa de mim, mas por causa do meu Deus. E eu quero que você entenda. Quando Jesus diz: vocês vão fazer obras maiores do que estas porque eu vou para o meu Pai, ele estava a dizer as obras grandes que cada um de nós pode fazer. Porque ele coopera connosco em todas as áreas da nossa vida, todas. Ele nos quer agarrar e ser vencedores em tudo, para que o nome dele seja glorificado e bendito. Para que as pessoas olhem para nós e digam: eis um servo de Deus. Você entende? As coisas vão prosperar na nossa mão, porque Ele é conosco. E à medida que obedecemos à sua vontade, mais coisas vão acontecer. Mais coisas vão nos abençoar, vão acontecer, vão ver. Mais curas vão acontecer, mais libertações vão acontecer, porque você está a ser obediente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Cristo em vós, a esperança da glória. Fomos chamados, cada um de nós foi chamado para fazer uma obra para Deus. E você diz, mas qual obra? O quê? Eu não sei. Eu não sei. Eu sou muito sincero, eu não sei. Mas eu sei que se você for obediente, se você buscar a Deus, deixar Ele fazer, Ele vai me colocar no caminho certo. E você vai ver a glória de Deus na sua vida. A nossa salvação é apenas o começo de algo muito maior que Deus quer fazer com cada uma das nossas vidas. Ele próprio diz, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então sejam escolhidos. Porque Deus tem chamado a muitos.
mas poucos se têm tornado escolhidos. E depois nós vemos o pregador, o pastor, o apóstolo, o profeta, o evangelista a fazer isto e a fazer aquilo. Porquê? Porque eles pagaram o preço. Eles deixaram de fazer as suas vontades e começaram a fazer a vontade de Deus. E isso mudou completamente nas suas vidas. Tudo mudou. Você entende? O que é que nós estamos dispostos a fazer por Deus? Até que ponto é que nós estamos dispostos a ir? Até que ponto? Eu peço ao Grupo Louvor, venha para aqui, vamos ficar de pé. Antes de nós orarmos, eu quero dizer uma coisa. Eu já orei. E já fiz orações como esta que vou fazer a seguir. E eu digo sempre a mesma coisa. Cuidado com o que vão orar. Porque eu já tive em orações lideradas por outras pessoas. E quando eu percebi o que é que íamos orar, eu calei-me. Porque não era aquilo que eu queria para a minha vida. Então pense bem antes de orar. Pai, nós estamos aqui em nome de Jesus. Obrigado por Jesus ter ido à cruz em nosso lugar. Obrigado por tudo o que Ele fez. E continua a fazer, porque Ele não nos deixa nem nos ampara. Senhor, eu estou aqui, Senhor. Tu me conheces. Tu sabes quem eu sou. Eu quero fazer a tua vontade. Em tudo, no nome de Jesus. Por isso te peço, ajuda-me a fazer a tua vontade. Dá-me discernimento, dá-me direção para eu saber o que fazer. Te peço no nome de Jesus. Tua palavra diz pensamentos de bem tu tens sobre nós e não de mal. E eu sei, Senhor, porque tu és um Deus bom. És um Deus muito bom. E eu te agradeço, Senhor. Capacita-me para tudo o que eu preciso fazer. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Bom fim de semana. Nesta altura de Páscoa, reflita sobre tudo o que eu falei. Pense sobre tudo o que eu falei. E fale com Deus. Diga a Ele, como Isaías disse, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Amém.